O panorama histórico é decorado com nomes de pessoas prominentes que mudaram a forma na qual pensamos e vivemos. Nomes como Aristóteles, Platão, são mencionados por pessoas que nunca leram seus escritos porque eles tiveram um impacto profundo no desenvolvimento da civilização. Alexandre o Grande, Napoleão e outros são lembrados pela forma que eles mudaram o mapa. Isaac Newton, Marie Curie, Galileu, Thomas Edison, Einstein são lembrados por aumentarem as fronteiras do conhecimento. Mas, sem sombra de dúvida, um nome que está acima de todos os demais é o nome de Jesus de Nazaré. Ninguém teve tanto impacto na civilização como esse humilde carpinteiro de Nazaré. Todos os reconhecem como um homem bom e um ótimo professor, mas muitos no mundo também o reverenciam como Deus em carne e osso. Quem era Jesus de Nazaré? Será que ele era o mesmo Filho de Deus? Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Por aproximadamente 2000 anos, o mundo tem lidado com a questão da identidade de Jesus de Nazaré. Muitas pessoas no mundo, na verdade, mais ou menos 1/3 do mundo o chama de Deus. Mas hoje existem vozes, mesmo dentro do cristianismo, que estão a questionar a divindade de Jesus. Por exemplo, o bispo episcopal John Spong. Ele desafiou a igreja cristã a debater um grande número de questões que são parte essencial da religião cristã. Ele afirma que o nascimento da Virgem, entendido como biologicamente literal, torna a divindade de Cristo impossível. Ele também afirma que a ressurreição de Jesus é impossível e que a encarnação é nada mais, nada menos que um mito. Infelizmente, muitos estão seguindo esses passos, incluindo um grupo chamado Jesus Seminar. Um grupo que se chama de Tribunal da Bíblia, que decide se as escrituras são verdadeiras ou não, através de votos. O resultado final sempre é questionar a divindade de Jesus. Ele era mesmo Deus? Bem, hoje nós queremos olhar para esta questão e juntamente comigo no estúdio está o pastor Fernando Iglesias. Pastor Fernando, bem-vindo ao Está Escrito mais uma vez. Muito obrigado. Prazer. É um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos encarar essa pergunta. Será que Jesus Cristo é divino? Jesus Cristo é Deus? Bom, essas perguntas todas são difíceis, né, da série. E a gente sempre cai no perigo de ser arrogante, dizer assim, eu tenho a verdade, eu sei a verdade, né? Mas também é descabido dizer assim, a verdade não existe. Certo. Porque quando nós declaramos a verdade não existe, essa é uma afirmação que se autoanula. Certo. Porque se alguém diz a verdade não existe, você pergunta, e isso que você disse é verdade? Já se anulou. Fica aquele né? círculo, né? Ou seja, se existe uma verdade num relacionamento, tem que ter a verdade também no relacionamento com Deus. Lógico. Aí a Bíblia, que é a palavra de Deus e que tem sido questionada, como você citou, ela declara em 1 João 4,8, um verso conhecido, né? Ali diz. Bom, vou pedir, pastor Bill, para você ler para nós. 1 João 4:8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Bom, Deus é amor. E a gente sempre ouve as pessoas falando isso, os pregadores, as pessoas que têm fé em Deus. O amor só é amor se ele for compartilhado e nenhum psicólogo pode negar isso.
como é que eu posso amar se eu não tenho com quem compartilhar o amor? Né? Certo. A não ser o amor próprio, que muitas vezes se torna egoísmo, mas que também é um senso de defesa. Mas Deus é amor, isso quer dizer que Interessante. tem que ter mais de uma pessoa, mais de uma pessoa dentro desse nome, Deus, Certo. né? Para que esse amor possa ser compartilhado. Então, aí vem a base da doutrina de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que a gente não entende mesmo, né? Quem sabe a melhor explicação seria a água no seu estado gasoso, sólido e líquido, né? Mas é o que a gente chega mais perto, muito difícil de entender. Agora, e Jesus é Deus? Nós procuramos aqui na Bíblia as explicações para isso. Indo ao Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos encontrar aí umas declarações muito importantes, né? João é um evangelho muito diferente, né? Ele começa dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio, o cristianismo, nós cristãos, ou que acreditamos em Deus, nós não precisamos mostrar, como alguns perguntam, o Richard Dawkins diz assim, como que os cristãos ou os teístas dizem, acreditar que do nada surgiu tudo que surgiu, é como acreditar que um Boeing veio do nada. Certo. Mas como os cristãos explicam de onde veio o Deus, como ele surgiu? Deus não surgiu. Deus é eterno e o eterno é para frente e é para trás e para frente. Ele sempre existiu. Então Deus não passou a existir, né? E aqui está dizendo, no princípio, esse é o princípio, um tempo que nós não sabemos quando. O Verbo, ele chama o Verbo, estava com Deus. Era mais de um. Certo. Ele era Deus. E quem é esse Verbo? Quando a gente lê o João 1,14, explica para nós, né? Que ele diz assim, pode ler para nós, pastor? Sure. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Qual foi o Verbo ou a parte de Deus que se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória? Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Bom, inegável. Agora, o verso 2 do João 1, ele traz algumas coisas tremendas. Ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo, Jesus, né? E a gente poderia até trocar essa palavra Verbo por Jesus, já que ele é Jesus, e nós leríamos do verso 1 em diante. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Certo. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verso 4 e 5, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Os dois livros da Bíblia que começam com no princípio são João e o outro? Gênesis. Gênesis, né? Então aqui diz, no princípio era Jesus, ele é Deus, a vida estava nele, ele era o doador de vida, e a vida era a luz dos homens. Né? Aí vamos lá para o Gênesis pouquinho, né? Esse é um ponto muito importante 1, que tem muitos nossos telespectadores que estão assistindo, que existem movimentos aqui na nossa comunidade que declaram que Jesus Cristo não é Deus. Então, eu acho muito importante este estudo agora, para prestar atenção naquilo que o pastor Fernando vai nos ensinar agora. Aqui diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós falamos Deus o Pai, Filho, Jesus, e agora diz que o Espírito, né? Também. Disse Deus, haja luz e houve luz. Bom, João começa declarando que Jesus era Deus. Ele estava desde o princípio com Deus. E que todas as coisas foram feitas por ele, e que ele era o doador de vida, e que a vida era a luz dos homens. O mais interessante é que João começa chamando Jesus de o Verbo. E Gênesis começa declarando que o Deus Criador, ele criou através do poder da sua palavra. Então João coloca o Deus Verbo,
usando a palavra para criar tudo. E Deus dizia e se fazia. Deus dizia e acontecia. E a primeira coisa que Deus diz é: haja luz. Ou que Jesus diz é: haja luz. E João declara que Jesus era a luz dos homens, ou que a vida que estava nele era a luz dos homens. João declara que ele é o Criador, que ele era o dono da vida e que ele era a luz dos homens. E aí a gente vai vendo tudo se estabelecendo com Jesus. Jesus é o Deus da Bíblia, é o Deus da terra, o Deus do Antigo Testamento. Então, o Jesus Cristo apresentado no Novo Testamento, o senhor está dizendo que ele é o Deus do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Que vinha e conversava pessoalmente com seus filhos. Os profetas. Era Deus, era Jesus Cristo. Era o próprio Jesus Cristo que esteve ligado à história desse mundo aqui, né? E a gente vê que no início Jesus falava pessoalmente com o homem e com a mulher, e depois a base da criação é a liberdade de escolha, né? E depois que houve a escolha de separação, como nós vimos no último programa, então o homem passou a caminhar sozinho, né? Tem um texto aqui na Bíblia que sempre me chocou muito. Ele está aqui em Gênesis também, no capítulo 3, 21. Primeiro, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Esse texto declara que alguém morreu. E ele fez vestimenta de peles, foi a pele de cordeiro. E Jesus mesmo estava dizendo aqui para eles que Jesus ia morrer no lugar deles, como nós já vimos, né? Mas em seguida, ali no verso 23, esse é o que me choca mais, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus expulsou o homem do jardim do Éden e colocou um anjo, o refugir de uma espada, para ele não voltar e não comer da árvore da vida, né? Essa expulsão sempre me chamou muita atenção. Parece um ato muito, né, duro, né? Duro, severo, de né? Deus, né? Um pai expulsando o filho de casa, né? Mas ele foi expulso do jardim e foi habitar a terra. E às vezes eu penso, a primeira coisa, se nós fôssemos eternos na terra, ou seja, se Adão vivesse até hoje, eu tenho 46 anos e a minha cara cada vez vai ficando pior, né? Os cabelos cada vez menos, né? As coisas despencando aqui. Então, agora, imagina uma pessoa com 6.000 anos de idade, né? Então, Deus nos poupou de sofrer tanto tempo, né? Mesmo naquela situação terrível, mesmo assim Deus demonstrou a misericórdia. Misericórdia. Né? Agora, esse assunto de Jesus ser Deus e dele ter sido Deus do Antigo Testamento, ele também causa uma intriga na gente, porque não faz sentido se Jesus é o Deus do Antigo Testamento e ele sabia que o homem ia pecar e esse cordeiro que morreu era ele? Era ele mesmo. Por que ir em frente com isso? Porque então ele criou o homem, porque ele quis criar o homem, né? Então, eu sempre tive essa pergunta comigo, né? E eu sou nascido na igreja, sou nascido em berço adventista, né? Porque eu nasci no hospital adventista e os berços eram todos adventistas lá, né? Mas eu sou um evangélico, né? Mas acontece o seguinte, eu tinha essa pergunta e como pastor, uma vez fui fazer uma visita à casa de uma mulher que era membro da minha igreja, eu era pastor daquela igreja há um mês, não conhecia. E ela me ligou chorando, telefonou chorando, pedindo, dizendo que o bebê estava doente. Eu fui achando que era uma doença, assim, séria, mas não tanto. Certo. Tinha um berço hospitalar, um cilindro de oxigênio, e o bebê ali diferente, muito diferente, um bebê de 3 anos, Paulinho. E ela explicou que o bebê tinha uma síndrome terrível, ele nunca iria andar, não se sabia se ele enxergava ou não, ele nunca iria se alimentar, tinha um tubo ligado ao seu estômago, ele não sorria, não tinha expressão. E o médico disse para ela, filha, se ele não tiver muitas convulsões, ele pode chegar até os 7 de idade e morre. Mas se passar a ter convulsões, ele vai sofrer muito e morre logo. E ela disse, pastor, meu filho tem tido 20 convulsões por dia, ele tem quase 3 anos. Desespero. E me surgiu, então, naquela hora, assim, além do consolo que eu
procurei dar através da palavra, uma pergunta, eu digo, Graça, faz de conta que você não teve o Paulinho, e Deus voltou o tempo, e mostrou para você tudo que você sofreu nesses quase 3 anos, e Deus perguntasse a você, Graça, você pode escolher entre ter o Paulinho, e veja como ele vai ser, e não ter o Paulinho. Eu perguntei a ela, o que você escolheria? Ter o bebê ou não? Sabendo que você não precisa passar por esse sofrimento. E ela chorando me disse, pastor, eu escolheria ter o bebê. Sim. Por quê? É porque eu sonho em ver o Paulinho na vida eterna, correndo, sorrindo, me abraçando, falando mamãe para mim. E é por isso. E naquele dia eu ouvi uma mãe, como Deus se descreve na Bíblia, né? Ainda que a mãe esqueça do filho, não vou esquecer de Deus você. jamais esquecerá. Uma mãe declarando, eu desejo o meu filho para a vida eterna. E eu senti Deus dizendo para mim, eu desejo você, não para agora, para a vida eterna. Eu escolhi você para nascer nesse mundo. E Deus nos escolheu assim. Por isso Jesus fez todo esse papel, por um amor inexplicável. Por isso a Bíblia diz que Deus é amor. Uau, que lição importante para nós, né? Deus manifestando esse tipo de amor para conosco. Esse amor é um amor inexplicável, que nós não sentimos também, né? Procuramos chegar perto, alguns chegaram mais perto, mas mesmo assim tiveram suas falhas, né? Tanto é que a Bíblia diz que em Apocalipse, né, que na nova terra, na nova Jerusalém, neste mundo recriado, Deus vai habitar. É interessante ver que a vontade de Deus através da Bíblia é sempre estar junto aos seus filhos, né? O maior desejo de Deus, né? E ele estava junto no começo, depois o homem foi se afastando de Deus. E a gente vê na Bíblia, né, Deus correndo atrás do homem, já quando o homem pecou. Adão, onde estás? Eu escondi do Senhor. Exato. Aí depois Deus manda fazer um santuário, Jesus, né? E vem e habita lá, né? Habita lá. E eu gosto de perguntar nas igrejas, vocês gostariam que Deus habitasse aqui? Todos dizem, sim, mas e aí? Como é que seria? A presença de Deus incomodava aquele povo, né? Deus estava ali, a presença dele. Mas aí Deus chegou mais perto, ele se fez homem. E aí João diz lá em João 1,14, o verbo se fez carne e habitou. Mas o momento em que Deus está mais próximo é hoje. Aí eu vejo assim, toda essa coisa de Deus expulsar o homem do jardim, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas é pouco tempo. 3, 4 minutos. Mas assim, eu fui levar, nós temos experiências diferentes com os filhos na vida. Meu terceiro filho, primeiro dia na escola. O dia que antecede é uma alegria, né? Pôr o uniforme, arrumar os livros, caderno. E fui levá-lo, assim, apreensivo, como ele vai ficar lá. Parei o carro na frente da escola, ele desceu feliz, foi para a escola. Voltou para casa, eu perguntei, e aí, como é que foi? Tudo bem? Como os filhos gostam de conversar com a gente bastante, tudo bem. Gostou? Gostei. Tá bom. Foi um sucesso. Segundo dia, quando levei os 3, que nós temos 3 para a escola, o primeiro desceu do carro, o segundo, e ele ficou lá. Eu digo, filho, você não vai? Ele começou a chorar. Não quero ficar, não quero ficar. Mas, filho, você disse que gostou da escola e tal. Eu não quero, não quero. E eu, como um pai moderno, né, digo, agora eu vou obrigar o menino? Depois ele vai ficar com trauma da escola? E levei para casa. Esse foi meu erro, né? De noite eu sentei com ele e digo, olha, você amanhã vai ter que ficar na escola. Porque você vai ter que aprender, seus amigos vão aprender, você não vai e tal. Bom, no outro dia levei para a escola. E aí, primeiro desceu, o segundo, e ele disse, eu não quero, começou a chorar de novo, chorar. E aí eu tive que ser forte, né? Arranquei a força assim, digo, você vai descer do carro, desce já, abre a porta. E aí ele foi, eu com a dor no coração, ele foi chorando, e a professora colocou para dentro da sala de aula. E aí eu fui pegá-lo. Aquilo havia um conflito, o mundo de casa e o da escola. Né? Em casa, ele é o rei de casa, na escola é o mundo competitivo. Né? E isso aconteceu com ele, mas aconteceu comigo também. Minha mãe me levou para a escola o primeiro dia, aí no primeiro dia, outra época, a professora quebrou a régua na cabeça do menino do lado, arteiro, e eu falei, nossa, eu sou o próximo. No outro dia, não quis ficar na escola. E no terceiro, minha mãe me mandou com uma vizinha brava, eu olhei para a cara da vizinha, olhei para a escola e digo, vou para a escola. E quando eu saí, eu não vi a hora de sair. E antes de o sinal tocar, eu saí correndo, peguei meu material
E fui, e chegou lá fora, minha mãe estava. Que alegria. Ela disse só as palavras mais simples. A aula acabou, vamos para casa. Mas aquilo era poesia para mim, né? Então. Eu vejo essa história de Deus, né? Jesus, Ele nos criou, no momento do aprendizado, Ele teve que tirar do jardim para mandar para a escola da vida, onde nós estamos até hoje. Aprendemos aqui a lição da traição, da fome, da dor, né? Da inveja, da injustiça, né? As consequências As do consequências do pecado. Mas um dia Ele pôs o uniforme da escola da vida e veio para cá. E Ele aprendeu todas essas lições. E um dia na cruz Ele exclamou, Deus meu, por que me desamparaste? Só para dizer para nós que quando nós nos sentimos desamparados por Deus, nós podemos saber que o nosso Deus um dia se sentiu desamparado por Deus. Nós temos com quem nos congratular. Nós temos um Deus que nos compreende, está sempre presente ao nosso lado. E quando Ele exclamou, Deus meu, por que me desamparaste? Deus, o Pai, sentia a dor da separação. Né? Como hoje Ele sente essa dor e nos chama para olhar. Esse mundo é um hiato. Você foi criado para ser eterno. Esse é só um tempinho e você vai ser eterno. Fixa os olhos no reino dos céus, não dessa terra. Esse é o Jesus Cristo, que é Deus e que nos ama mais do que tudo nesse mundo. E o maior desejo dele é ter os seus filhos junto com ele para toda a eternidade. Exatamente. Pastor Fernando, outra vez, muito obrigado pela maneira que você apresentou essa verdade para nós hoje. Obrigado. Vamos Prazer orar. meu. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade e que em tua misericórdia mandaste Jesus Cristo, o Deus eterno, para morar aqui entre nós, para conhecer os desafios desta vida, para que possa ser o nosso Salvador compassivo e misericordioso. Pedimos por aqueles que estão se estendendo a mão a Ti agora. Aceita-os e recebe-os. Abençoa cada telespectador, nós te suplicamos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. O sol já se pôs no horizonte, indicando que a noite chegou. Estrelas e lua encherão o céu e a noite se iluminou. Toda vez quando o sol se esconde e as trevas se espalham no ar, Deus não vai evitar que anoiteça, mas sempre dará o luar. Se o sol já se pôs em sua vida e a noite começa a chegar, olhando as estrelas e a luz de Jesus, seus olhos irão brilhar. Toda vez quando o sol se esconde e as trevas se espalham no ar, Deus não vai evitar que anoiteça, mas sempre trará o luar. Toda vez quando o sol se esconde e as trevas se espalham no ar, Deus não vai evitar que anoiteça, mas sempre
Deus sempre dará o luar. Eu sei que muitos de vocês têm interesse em conhecer mais a respeito da Bíblia. E aqui tem um recurso muito bom para ajudá-los. É o curso bíblico A Bíblia Ensina. É uma oferta do Está Escrito para você. Aqui vem as informações necessárias para você começar os seus estudos hoje. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Escreva ainda hoje. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Quem sabe um verso rápido para terminar? Gálatas capítulo 3, versos 16 e 22. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Que palavras lindas. Pastor Fernando, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Nossos amigos, muito obrigado. Lembre-se de visitar o website estaescrito.ca. Até a próxima semana, se Deus quiser. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.